Olá, bom dia Belo Horizonte, bom dia Minas Gerais. Está no ar o nosso telejornal, esse espaço que te atualiza dos principais acontecimentos do movimento sindical e trabalhista. Então sejam bem-vindos. Olha pessoal, essa semana nós ouvimos o técnico do DIEESE, Frederico Melo, sobre a nova legislação trabalhista que está em vigor desde o dia 11 de novembro. Ele criticou a nova lei que possibilita pagamento até mesmo menos que o salário mínimo para o trabalhador. E na sequência você vai ouvir aí as considerações do presidente da Força Sindical, Wandeir Messias, que também fala sobre a legislação, critica muito e acusa o governo de blindar os excessos implantando uma medida provisória. Confiram aí. Bom, no dia 11 passou a valer a reforma trabalhista. Ao meu lado, Frederico Melo, ele que é técnico do DIEESE, está em Belo Horizonte trazendo aí uma palestra. E eu então o abordei a fim de esclarecer alguns pontos. Esta reforma tem algum benefício como o governo defende? Não, ela não traz benefício nenhum para a classe trabalhadora. Ao contrário, ela tira a proteção da classe trabalhadora e concede proteção para as empresas e para as entidades empregadoras. Então, tanto o Estado quanto o sindicato têm mais dificuldade de proteger trabalhadoras e trabalhadores, enquanto as empresas ganham flexibilidade, autonomia e diminuição de custos. E vocês, como técnico atuando na área, tem algum exemplo semelhante a alguma parte do mundo que se praticou uma mudança tão radical quanto essa? Olha, de uma única vez, não. A Espanha passou por uma série de mudanças trabalhistas com impactos muito graves para a sociedade espanhola em termos de aumento da desigualdade social, mas foram mudanças sucessivas que aconteceram ao longo do tempo. No Brasil, eles alteraram mais de 100 artigos da CLT de uma vez só, sem discutir com a sociedade e sem dar tempo para a classe trabalhadora entender o que estava acontecendo. Então, substancialmente, essa mudança lá fora, por exemplo, a Espanha não trouxe benefícios. Essa no Brasil, o senhor acredita que vai ocorrer, então, o quê? Ela vai trazer malefícios para a classe trabalhadora brasileira. A tendência é os salários diminuírem, a qualidade do emprego piorar e a economia como um todo perder vigor, porque, na verdade, a economia depende do mercado consumidor. Como os salários, os empregos vão diminuir, então a economia vai perder vigor. O movimento sindical está preocupadíssimo com relação a essas mudanças. Um dos pontos que eles mais questionam é com relação à possibilidade de ter sido oficializado até o pagamento menor que o salário mínimo vigente no país. Não, isso é verdade. A lei permite que a pessoa receba menos do que o salário mínimo. Uma das formas mais brutais de contratação que a lei garante é o chamado contrato intermitente, em que a pessoa espera ser chamada pela empresa para trabalhar e, consequentemente, só ganha pelas horas efetivamente trabalhadas e alguns reflexos. Então, ele pode ganhar R$200 dependendo do número de horas que trabalhar para a empresa. Olá, companheiros e companheiras. Quem fala é Wandeir Messias, presidente da Força Sindical em Minas. Quero aqui refletir um pouco com vocês sobre os últimos acontecimentos, sobre entrar em vigor aí a reforma trabalhista no último dia 11 de novembro, que já entrou com seus efeitos calabrosos aí na vida do trabalhador e da sociedade brasileira, impondo o regramento antissocial que está aí causando conflitos e muito aflitos na vida dos trabalhadores e dos próprios empresários, na busca de um entendimento claro e razoável na interpretação jurídica dessa lei, que foi mais um dos golpes desse governo Michel Temer, em conluio com esse Congresso Nacional corrupto, antissocial, e que defendem apenas os interesses pessoais de cada parlamentar que ali se diz representar o povo brasileiro, mas que nada faz pelo povo, a não ser roubar-lhes e mandar-lhe a conta no final. Então, eu acho que a reforma trabalhista, que entrou em vigor no último dia 11, ela ainda nos causará muitos efeitos colaterais negativos para a vida do trabalhador, para a sociedade brasileira, em todos os pontos que ela foi alterada e em tudo que busque uma interpretação clara e razoável da CLT,
né, das negociações coletivas, da própria Constituição Federal, onde ela entra em um conflito, né, muito delinquente, que ela joga a CLT no lixo e afronta a própria Constituição Federal, né, buscando afrontar a própria lei magna desse país, que é a Carta, né, da nossa Constituição. E para completar e mais uma vez comprovar isso, né, foi a edição da medida provisória 808 do governo, onde ele busca blindar, né, a questão jurídica, não para favorecer os trabalhadores nas áreas insalubres, que são as mulheres, né, não para favorecer os pontos que foram alterados ali do trabalho intermitente, da jornada intermitente, do teletrabalho. Nada para beneficiar os trabalhadores. Mais uma questão para apenas facilitar a interpretação jurídica e ainda beneficiar juridicamente, né, os empresários, os meios de capital de produção desse país, que estão pagando, né, para obter essas regalias na lei trabalhista. E essa medida provisória não veio para nos beneficiar, simplesmente para favorecer juridicamente, né, os capitalistas.